Tem a sede num farol e é guardião de um museu e da história e histórias da Póvoa de Varzim. Era para ser um episódio sobre futebol e o campeonato Interfreguesias. Acabou por escutar-se sobre naufrágios, rusgas, bairros, o Cego do Maio e tradições. Testemunhos entre gerações. Eis o grupo recreativo de Regufe e o seu presidente, Sérgio Ferraz. Acontece uma desgraça aqui na Póvoa. Portanto, a Póvoa era uma comunidade muito pequena, não é? Tinha ali um bairro pescatório e pouco mais, não é? Isto era agrícola, esta zona era mais de agrícola. E há uma entrada na barra, que há uma tempestade terrível, e os barcos estavam no mar. Os barcos regressam e apanham aquela tempestade. Ventos fortes, os barcos vão todos às rochas e é um naufrágio em grupo. Muitos barcos pequenos, com 10 homens, 15 homens cada um, e todos naufragam. Uns enrolados pelas ondas, outros vão às rochas. Todas as famílias da Póvoa ficaram enlutadas. Não houve uma família que escapasse. Toda a gente perdeu alguém. Um primo, um pai, um tio, um avô. Toda a gente perdeu. Não houve... Eu acho que na história de Portugal, não sei se há uma história assim, em que uma comunidade inteira, uma cidade, ficou de luto a 100%. Isto é uma coisa que marca muito a história da Póvoa, porque logo a seguir há um edital que transfere para cá dois, porque se tivesse cá o farol, se calhar havia avisos para não regressarem, não sei o quê, mas na altura não foi assim. Depois colocaram logo 2 faroleiros aqui em funcionamento e a coisa... foi preciso haver uma tragédia, mas é tipicamente português. É preciso que haja o problema para depois se encontrar a solução. Quando a solução já estava pronta, antes do problema. Mas pronto, foi assim que aconteceu. E na Igreja da Lapa, se passarem lá, podem ver, na parte de trás da igreja tem um farol pequeno e tem um azulejo que retrata esse naufrágio. Duas lanchas, a do tio Praga e a do tio Jeque, caminhavam a par, apenas com uma vela latina a caminho do norte. Tinham que seguir como Deus fosse servido, porque não havia força humana que as pudesse desviar do seu curso tempestuoso. Sem um minuto de descanso, os homens das companhias esforçavam-se para deitar fora a água, que as vagas alterosas teimavam em atirar para dentro das embarcações. Os mestres eram compadres e amigos. As companhias afoitavam-se mutuamente para não esmorecerem, mas uma, a do mestre Jeque, pelas alturas de Esposende, encheu-se de água e se sobra. A outra tenta, mas não pode acudir-lhe. É o mestre da que naufraga que grita: não tentes o socorro, compadre, que morreis todos. Deus te guie e te leva salvamento. Leva o último adeus para as nossas mulheres e nossos filhos. Até a eternidade, compadre. O velho mestre João Praga levantou a mão num gesto de despedida, mas não respondeu. 2 lágrimas rolaram-lhe pela face, mas ninguém mais lhe ouviu uma palavra. Leme bem firme, todo o dia e toda a noite até o alvorecer do dia seguinte, em que entrou em Vila Garcia, na Espanha. Salvou a companhia. 2 dias depois chegava à Póvoa de comboio. Após a tragédia nunca mais comeu, nunca mais falou. 8 dias depois da sua chegada, morria. A grande dor de não poder salvar, matou-o. António Santos Graça, Epopeia dos Humildes, 1952. Este era um episódio sobre futebol, o campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim e aquele que era, no momento da gravação, no início de fevereiro, o líder da tabela classificativa, o grupo recreativo de Regufe. Mas nunca é só futebol, não é verdade? Em rigor, a chegada a Regufe foi por si mesma uma sucessão de acasos. Aconteceu ir à Póvoa e, uma vez na Póvoa, pesquisa-se o que há por aqui que justifica o episódio. Descobre-se o campeonato Interfreguesias. Procura chegar-se aos organizadores, à Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim. Sem sucesso por telefone, sem sucesso por e-mail, sem sucesso através das redes sociais. Consulta-se a classificação e decide-se. Fala-se com o líder. Por aqui não se é particularmente crente nestas coisas do destino, mas se há deuses do podcasting, ou lá como isto se chama,
talvez estivessem atentos aos esforços do Tomadeira. Há desde logo um farol como sede, o que por si só já era um indicador promissor. Depois, um presidente que é mais do que isso. Não me canso em todos os episódios de repetir que foi um privilégio conhecer o convidado e este não é exceção. Há um guardião de histórias, o transmissor de um legado entre gerações. É comum ser apresentado pelo currículo ou obra publicada, mas neste caso julgo ser esta a melhor carta de apresentação para assegurar a credibilidade do que se escuta. A minha história está muito ligada. Os meus pais conheceram-se na Rusga de 73 e eu conheci a minha mulher na Rusga de 91. Portanto, o meu filho já vai há 10 anos na Rusga. Portanto, há aqui gerações que têm muito em comum com o Regufo. Portanto, isto é uma coisa que nos toca muito, porque realmente eu sou aquilo que se pode chamar um filho do bairro. Nascido e criado aqui. Neste momento eu não moro cá, moro pertinho, mas não moro aqui. Mas temos uma vida toda ligada aqui. E como a minha família, há muitas. Depois a sede que tem um museu. E não é um museu do clube. É um museu do bairro, da cidade, do país. O mesmo bairro que se uniu em torno do seu símbolo. As tradições que não se esquecem, as rusgas, as festas populares, a tricana, a rivalidade saudável entre freguesias. A sede com os quadros com figuras emblemáticas do imaginário da Póvoa, como o Cego do Maio, o Patrão Lagoa e o Patrão Sérgio. Há a herança das siglas poveiras, confrarias gastronómicas, curiosos e particularmente singulares troféus de futebol. Há um clube com história lá dentro. Ao ponto de, a dada altura da conversa e posterior edição, dar por mim a perguntar: era sobre o que este episódio mesmo? Ah, era futebol. Isso, era futebol. O grupo recreativo de Regufo. Se um farol com as características deste, 22 metros de altura apoiado em 3 escoras de ferro, diz que só há 3 em todo o mundo, então não será difícil adivinhar que clubes com sede num farol como este não haverá mais nenhum. E eu disse 3 iguais em todo o mundo? Talvez menos. Não é bem assim, porque o da Bretanha é realmente o cone central a este, mas está metido numa base de betão. Não tem o tripé. E há um na Argentina que é parecido com este, esse sim é mais parecido com este. Mas o da Bretanha já não é tão parecido. Chegar ao grupo recreativo de Regufo é atravessar a Póvoa de Varzim até ficar às portas de Vila do Conde. Com o imponente farol de cor vermelha, vigilante, estende-se à sua frente a linha B do metro do Porto. Entra-se na sede e sobe-se a escadaria até à sala do presidente. Um espaço decorado com figuras e objetos até então por mim desconhecidos e que aguçaram desde logo a curiosidade. Mas já lá vamos. Para já, impõe-se saber o que é o Grupo Recreativo de Regufo, fundado a 25 de abril de 1989. O Regufo já existia como uma comunidade desde os anos 60, 1960. Participou nas festas de São Pedro como comissões de bairro que organizavam as rusgas de São Pedro nos anos 60. Portanto, temos provas disso porque temos marchas editadas de 1969. Portanto, essa foi a primeira marcha nova do ano do bairro de Regufo, mas anteriormente já dançávamos com a marcha de São Pedro, etc, etc. Que são marchas que são comuns a todos os bairros. Portanto, nós temos a certeza que em 68 o Regufo já estava constituído enquanto comissão de moradores. Pena foi que em 1974 essa mesma comissão desagregou-se e tivemos um interregno de 74 até 1988, onde praticamente a comunidade não teve nenhuma representação em termos associativos. Em 1988, um grupo de jovens de Regufo, pela necessidade de querer praticar futebol, na altura não havia computadores, Playstation, smartphones, e as pessoas tinham que fazer alguma coisa para se entreter, e então um grupo de jovens achou muito por bem criar uma associação. Falou com algumas das pessoas mais respeitadas aqui da terra, para darem corpo à direção, e assim nasceu o Grupo Recreativo do Regufo, com pessoas como o Sr. Gerardo, que foi dos primeiros sócios, pessoas muito respeitadas aqui na terra, o Sr. Alberto, pessoas que alguns deles ainda são vivos hoje, e são pessoas que nos merecem muito respeito, e são realmente pessoas que são exemplos a seguir. Eles começaram assim, com o propósito também de entrar no Interfreguesias, e ao mesmo tempo no atletismo.
E o RUF teve essas duas vertentes muito fortes, e apenas essas duas. Em 1991, já com o nosso segundo presidente, Américo Campos, teve a ideia de relançar a Rusga do RUF. E então foi bater à porta, literalmente bateu à porta dos jovens do bairro e fez uma captação para a Rusga do RUF. E eu fiz parte era um desses jovens, na altura, em 91, com 14 anos, em que fui chamado, com umas condições muito precárias, numa garagem, numa casa que estava em construção, e fizemos os ensaios, cada par construiu o seu arco e relançámos a Rusga do RUF. A Rusga do RUF que dura até os dias de hoje, com um crescimento imenso. Na altura constituímos uma pequena rusga de 16 pares, sem apoio da Câmara, porque entretanto, como nós desistimos, só ficaram 3 bairros, o Norte, o Sul e a Matriz. Com o aparecimento do RUF, reaparecimento do RUF, voltámos a ser 4, mas os primeiros anos foram difíceis porque não tivemos apoio da Câmara. Em 1993, o RUF apadrinhou a estreia da Mariadeira, outro bairro aqui vizinho, e até ajudámos na construção dos arcos, etc., porque fazia-nos falta ter gente para nos ajudar à causa de pedir o subsídio, porque também queríamos entrar naquele bolo que já existia. E a Mariadeira entra em 93. Em 94 entra o Belém, e aí a Câmara decide patrocinar os 6 bairros, de forma ainda desigual, mas pronto, mas já existe o patrocínio para os 6 bairros. E o RUF, entretanto, ganha outra dimensão outra vez a partir de 91. Já se escutou sobre o Interfreguesias, as rusgas, e eu já tinha lançado antes a deixa das figuras e objetos que decoram a sala onde decorreu a conversa. O episódio iniciou com o relato de uma história trágica e foi várias vezes referido o farol. Dá a curiosidade em saber mais detalhes sobre tudo isto, não é? Pois aguentem mais um pouco. Isto desta vez podia incluir um daqueles separadores. Já a seguir, no Tomadeira, o farol, as rusgas, as festas, o cego do maio, as tricanas, o campeonato de interfreguesias, etc, etc, etc. Mas agora já não vou a tempo. É ter paciência. Vamos primeiro fechar a introdução à história do clube. O virar do milénio viu o RUF estabilizar e partir para o crescimento no número de atletas, nomeadamente no futebol, com a abertura de vários escalões. Até 2011 as coisas vão evoluindo, constitui-se o ténis de mesa, o atletismo mantém-se, o futebol começa a crescer também na organização do Interfreguesias da Póvoa em escalões, portanto há o aparecimento começou por ser séniores, depois juvenis, aparecimento dos infantis, de futebol feminino, depois já as escolinhas bem num período mais tarde e agora há pouco tempo a traquinice, que é a base. Vamos manter-nos no futebol e começar por analisar um dos curiosos objetos com que somos brindados ao longo dos corredores que conduzem à sala de Sérgio Ferraz. Uns ovos que são jogadores de futebol. Há o ovo com a camisola da Alemanha, o do equipamento de Portugal ou o vestido com a camisola poveira, por exemplo. Inevitável a pergunta: o que é isto? É um troféu que se chama o Ovo de Páscoa, que é um torneio realizado nas férias da Páscoa, nos 2 fins de semana, e que reúne as coletividades aqui do Concelho que trabalham em futebol de formação. Portanto, escolinhas e traquinice, mais pequeninhos e escolinhas. São miúdos dos 5 aos 9 e depois dos 9 aos 11 anos, mais ou menos isto. E o RUF tem alguns pequeninhos, estes aqui são troféus de agradecimento, não é? Os grandes são de classificação e nós já fomos campeões várias vezes, portanto os ovos vão crescendo consoante a classificação. O primeiro lugar é o ovo maior e daí em diante. Também temos ali no nosso corredor alguns grandes, mas aqui na sala da presidência temos bastantes. Antes de serem ovos, eram aqueles troféus ali de louça. Então isto é da Associação de Futebol? Isto não é da Associação de Futebol, isto é uma iniciativa da Junta de Freguesia da Póvoa e que já conta com mais de 20 edições, muito mais de 20 edições. Eu não posso precisar ao certo, e que tem uma particularidade: cada ovo é pintado todos os anos de uma forma diferente. Portanto, um alusivo às camisolas poveiras, outro alusivo às associações até da Póvoa, à Seleção Nacional, à Ucrânia. Cada ano há um tema e os ovos são pintados com as cores desse tema.
Vamos deixar o futebol de lado por um pouco porque, satisfeita a curiosidade sobre o primeiro objeto, vamos saber mais sobre as rusgas de que se falou há pouco. E permitam desde já a sugestão. A partir deste momento, talvez seja boa ideia irem buscar papel e caneta e terem os dias de férias para 2025 à mão para pedir lá na empresa. Se não estão a perceber o que quero dizer com isto, esperem um pouco que já vão entender. Vamos às rusgas, às tricanas, ao vermelho e verde, cores do bairro, que veste regufe nas festas de São Pedro. Nas marchas de Santo António, vamos lá ver, todos os trajes são iguais. Há uma costureira, um designer que desenha os trajes de todos os componentes e eles são todos iguais. Aqui não. E é isso que nos distingue e que nos eleva. Porque nós temos as tricanas. E as tricanas, cada tricana faz as suas roupas. E quando eu digo roupas, são os trajes que custam milhares de euros. Cada tricana custa 2.000, 3.000 euros, enfim, não há limite. Vocês já vão perceber, eu vou-vos mostrar um museu depois, vocês vão perceber. E assim, e cada homem realmente é o básico, a calça, a camisa e tudo bem. A tricana o destaca. A tricana é uma das figuras do São Pedro da Póvoa. É realmente aquilo que nos distingue do resto do país. Quando a gente vai a algum lado fazer promoções das festas de São Pedro, toda a gente quer tirar fotos com as tricanas, porque realmente o puxo, que é um penteado próprio, que demora imenso tempo a fazer, horas e horas, e que custa muito dinheiro, a meia de risca na perna atrás, que é uma coisa também que é muito nossa, a blusa da tricana, que é toda bordada e trabalhada em lantejoulas, e depois o avental, que é o grande ex-libris. O avental são todos diferentes, cada um tem as cores do seu bairro, portanto aqui em Regufe predomina o verde e o vermelho, mas cada bairro usa as suas cores e depois é fantástico. O que é o São Pedro? O São Pedro é a festa da cidade em que os 6 bairros começam em março, no nosso caso, os ensaios da rusga, mas muito antes, neste momento já estamos a trabalhar nos arcos que os homens levam portanto, na rusga. Além disso, contratos com iluminação de rua, com os animadores das noites, tudo. Isto envolve muita coisa. As rusgas são compostas em Regufe por 48 elementos, 24 pares a rusga sénior e 24 pares a rusga infantil. É muita gente na rua. E o que é que eles fazem? Fazem coreografias na rua, portanto, enquanto vão a desfilar, fazem coreografias em andamento e depois visitamos cada palco de cada bairro e temos uma atuação de 20 minutos. Isto na noite de São Pedro. Fazemos o percurso pela Póvoa e regressamos a casa. Quando regressamos a casa, nós damos, e eu digo nós porque é uma tradição antiga e o Regufe é dos poucos que ainda continua a cumprir, oferecemos a quem nos visita sardinha assada, febra no pão, vinho, gratuitamente. Quando eu digo oferecemos, é oferecemos. Portanto, porque no passado nós tínhamos essas coisas, a sardinha, o vinho, o pão, de graça, e a carne. Hoje em dia não é bem assim, com a conjuntura económica que temos que comprar, mas compramos para oferecer. E vamos continuar a fazê-lo enquanto eu for Presidente, que esta é uma tradição de São Pedro de há muitos anos e não vamos abdicar dela. Nem que nos custe, mas fazemos questão de manter esta tradição viva. A rusga chega à casa, dança no seu palco, no palco do seu bairro, e depois ficamos até às 7 da manhã com música ao vivo, a comer, a beber, a dançar, e depois às 7 da manhã descansamos, porque já nesse mesmo dia temos missa às 11, procissão às 4 e um grande espetáculo de música lá junto ao mar, na marina, junto ao casino, que no ano passado foram chutes e pontapés. E vamos todos para a festa, e depois cada bairro tem lá a sua barraquinha de comes e bebes, e a gente vai para lá vender, portanto a gente não dorme esses dias. Percebem porque é que eu falei daquilo do papel, caneta e a marcação dos dias de férias para 2025? Esperem que ainda há mais, não acabou, porque a vida são 2 dias e o São Pedro na Póvoa, vejam lá como é. No fim de semana seguinte, voltamos à carga. Pronto, sexta-feira seguinte, este ano atacalha 2 fins de semana, vai ser fortíssimo. Sexta-feira seguinte temos a noite do bairro. O que é a noite do bairro? Cada rusga veste-se outra vez, só percorre as ruas do seu bairro, então não pode sair da sua área geográfica, percorre as ruas do bairro,
regressa ao seu palco e dança para os seus adeptos, para a sua claque, para os seus apoiantes. No fim da dança, DJ, música ao vivo, sardinhas, febras e vinho de borla, e até às 8, 9 da manhã. Nesse mesmo dia, quando a gente acaba, arruma tudo, mas à tarde vamos para o estádio do Varzim, decorar a nossa bancada, que é a bancada central. Cada bairro tem uma bancada destinada, a bancada Rufa é a bancada central. Decoramos a nossa bancada com faixas, com balões, com tudo e mais alguma coisa. E à noite, a Rusga tem 20 minutos de atuação gravada, transmitida ao vivo para a televisão, e cada Rusga dança 20 minutos ali. E depois acaba. E trazemos tudo embora outra vez. Mas no domingo fazemos o cortejo luminoso, que é da Marginal, do estádio do Varzim até a estátua de São Pedro, portanto, do norte ao sul da Póvoa pela Marginal. Fazemos um desfile noturno em que as luzes da própria Marginal são apagadas para sobressair as luzes dos arcos e tudo mais. E temos também um farol que levamos num carrinho aceso, que não é o que está lá em baixo, é outro, que também é o nosso arco da frente. E, portanto, isso envolve, como devem imaginar, muito trabalho. São centenas de pessoas envolvidas em todo o processo. Desde fazer os arcos, nós próprios fazemos os arcos, eletrificamos os arcos, nós fazemos tudo aqui. De que falamos quando falamos de bairros? É Sérgio Ferraz, qual incansável guia turístico-cultural da cidade, que mais uma vez tem a gentileza de nos desenhar o mapa. É o bairro Sul, é o nome do bairro. Quem dá corpo ao bairro é a Associação Leões da Lapa Futebol Clube. Bairro Norte é Centro de Juventude do Norte, assim uma coisa. A Matriz é a Associação Cultural e Recreativa da Matriz, é o terceiro bairro. O quarto é o Reguf, Grupo Recreativo Reguf. Temos a Associação Cultural e Desportiva da Mariadeira, que é a Zona Nascente. E o mais interior ainda é o Belém, Académico de Belém. Portanto, são 6 bairros. E os bairros, no caso do Norte, a associação chama-se Juve Norte e ficou o bairro Norte. Aqui no caso do Sul é engraçado porque tanto chamam o bairro da Lapa, por causa da igreja, da Nossa Senhora da Lapa, como o bairro Sul, porque realmente é o bairro que está a sul da cidade, são nossos vizinhos aqui, a sul da cidade. Mas é os Leões da Lapa Futebol Clube que dão corpo ao bairro. Depois a Câmara tinha que ter uma maneira de apoiar a execução das festas. Então, quem gera o dinheiro, o subsídio e o trabalho são as associações que estão sitiadas em cada uma desses bairros, que depois é que dão o corpo à festa. O Campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim existe há mais de 40 anos, já tendo sido apelidado como uma referência no futebol popular da região e do país. No momento da gravação do episódio, o grupo recreativo de Reguf era líder, mas entretanto houve mexidas na tabela classificativa e o topo é agora ocupado, na altura da edição, pelo Centro Social Bonitos de Amorim. O Reguf participa no campeonato desde a fundação e Sérgio Ferraz conta-nos mais sobre a prova, que tem um caráter amador, mas que é também trampolim de atletas para voos mais altos. Começou por ser só jogadores do bairro, entretanto, com a cobiça dos clubes e levar os melhores para o federado, não sei o quê. Federado que agora nós também somos, porque o nosso campeonato está ligado à Associação de Futebol do Porto, portanto, isso já não existe. O só o amador e o só federado. Nós somos futebol amador, ninguém recebe nada para jogar aqui no Reguf. Aliás, nem os dirigentes recebem, é tudo voluntariado. Como o presidente, eu estou hoje aqui porque só trabalho de tarde esta semana, para a semana estou de tarde porque trabalho de manhã, portanto tenho um trabalho que me permite gerir o clube por turnos, e as noites são sempre muito ocupadas, mas o futebol tem 42 anos, é uma estrutura muito grande, é uma organização que amadureceu e hoje funciona bem, tem um site onde saem os castigos logo à segunda-feira, os castigos do fim de semana, sai a classificação atualizada, etc. O Reguf começou a entrar, como todos os clubes, com os séniores e depois entrou em juvenis e foi gradualmente, à medida que os escalões foram sendo criados pela organização, nós também fomos aderindo aos escalões. Nós já tivemos o feminino, este ano não temos feminino, e não temos por falta de atletas, porque com os clubes, com a certificação dos clubes, há uma necessidade, por exemplo, do Varzim, do Rio Ave, terem futebol feminino, para terem a certificação máxima. Então começaram a atrair para lá as atletas, e bem, porque eu vejo isto como
como uma coisa normal. Nós somos o futebol de base, e se realmente aparecerem atletas bons que deem o salto e que vão para outros voos melhores e que tentem a sua sorte, porque a gente nunca sabe. Aqui no Regufo já passaram jogadores que se tornaram profissionais. Portanto, todas as freguesias têm um campo. Todos os clubes, cada freguesia tem uma associação, um clube. E todos os clubes têm um campo. E todos sintéticos. E nós jogamos no Complexo Desportivo Municipal, nós e a Matriz, que é outra associação que também tem futebol. Os Leões da Lapa, Juvenorte, Belém e Mariadeira não têm futebol. E outras associações que, entretanto, foram desistindo, como a Barreiros, os Unidos ao Barzinho. E já foi um campeonato que já teve 21 clubes, penso eu. Em cima, a jogar, efetivamente, acho que já foi no máximo 19. É um campeonato grande. Neste momento são 12. O Regufo pode orgulhar-se de já ter vencido o Interfreguesias, prova que além do campeonato também conta com taça e supertaça, em todos os escalões menos o de séniores. E o presidente não esconde que seria um motivo de orgulho preencher a sala de troféus. O Regufo ganhou em todos os escalões, já foi campeão. De todos os troféus, campeonato, taça e supertaça. O único título que nós não temos em séniores é aquele que vamos imprimir neste momento. Eu também, isto é uma história curiosa, eu este ano fiz uma aposta muito forte, pessoal, porque o meu mandato acaba daqui a 2 anos, eu já estou cá há 14, portanto vai fazer 16 quando terminar, e não queria deixar o Regufo sem completar a sala dos troféus. E falta-nos o título de sénior masculino. Um título, pelo menos, de sénior masculino. E eu então este ano falei com alguns atletas. Falei, por exemplo, com o Tito, que foi profissional no Barzinho, que já tem 44, penso eu, 43, mas que é um atleta fantástico. E ele, junto com o Paulo Benta, que também fez formação no Barzinho e chegou a profissional, arranjaram um grupo de jogadores, o Luca, que também jogou no Barzinho, um conjunto de craques que já estão com a idade um bocadinho avançada, mas que ainda gostam muito disto e percebem muito da bola. E então a ideia foi dar-lhes um desafio. Meus amigos, aqui nós não ganhamos dinheiro, não vou pagar a ninguém. O que é que eu posso fazer? Uns convívios para o pessoal, todos os meses fazemos um grande convívio, pomos marisco, não falta nada. Mas é assim, o compromisso tem que ser, vocês durante esse fim de semana, nos jogos têm que dar à perna. Porque a gente tem que ganhar o campeonato. E não está a correr mal, fechámos a primeira volta em primeiro, podíamos estar melhores, perdemos ali 2 jogos inesperados, com equipas que estão de meio da tabela para baixo, mas pronto, são percalços, acontece, há sempre dias maus, mas o objetivo continua bem vivo, e se conseguirmos ganhar o campeonato, certamente faremos uma grande festa no final, porque iremos completar o nosso vasto leque de troféus, e é esse que nos falta, não é? Iremos completar a caderneta, e sinto que a partir daí sim o meu trabalho está completo. Voltamos a passar os olhos pelas paredes da sede. 3 quadros. Ao lado esquerdo e direito, 2 rostos com a identificação: Patrão Sérgio e Patrão Lagoa. Ao centro, outro rosto com o nome Cego do Maio. O mesmo Cego do Maio que é figura num baralho de cartas com personalidades da Póvoa, que tem uma estátua próxima do casino, ou cuja história é contada no Museu Municipal. O presidente Sérgio Ferraz contextualiza a importância daqueles homens, sublinhando ser uma herança cultural. Dizem que os poveiros são pessoas bravas e pessoas de muita galhardia, e deve-se aqui a estes senhores. Estes senhores são o exemplo máximo disto. Estes senhores arriscavam a vida. O Cego do Maio tem a maior condecoração que um português pode ter. A cruz, a grande cruz de cavaleiro, da Ordem de Espada, Torre Espada. Ele tem. O Cego do Maio era um salva-vidas. Era um pescador que se tornou em salva-vidas. E porquê Cego do Maio? Porque ele não via a morte à frente. Dizem que ele ficava cego. Ele, quando via os pescadores em apuros, pegava no seu bote a remos, com os seus filhos, e ia salvar as pessoas. Salvou dezenas e dezenas de vidas no mar. É um exemplo. E ele, depois o Patrão Sérgio, o Patrão Lagoa e outros que depois vieram. E estes são, se calhar, os nomes mais conhecidos. Há o Tinia Carvalheira também, o Tipiroqueiro. Há muitos nomes de famílias históricas da Póvoa que realmente
que realmente arriscaram as suas vidas para salvar, porque antes não havia o cais de proteção, e hoje com o cais as coisas às vezes não são fáceis, porque o mar aqui, o Atlântico, é duro entrar aqui na barra, mas sem barra era bem pior, e com penedos eles guiavam-se. Depois o nosso farol alinhava com o farol da Igreja da Lapa e que dava a entrada da barra para os pescadores. Quando eles alinhavam os dois faróis, era o caminho a seguir. E portanto, era assim, só que na altura não havia GPS, não havia era tudo com as estrelas, com os faróis, era tudo muito, não é? De uma forma muito artesanal. E era como a pesca, era artesanal, era barcos a remos, não havia praticamente motores, não havia nada. E era muito difícil, quando o mar estava, era difícil sair da barra com o mau tempo e entrar, às vezes era muito, porque o mar empurra depois as embarcações para os penedos, para as rochas. Quanto mais aprofundamos o estudo das coisas poveiras, mais beleza encontramos nos seus preceitos e leis pela firme simplicidade com que atuam na vida da comunidade, num ritmo de harmonia coletiva que impressiona. Ao lado dos preceitos, que fixa o amparo aos doentes, às viúvas e aos órfãos, e que obrigam à previdência na organização dos novos lares, aparece-nos o preceito que impõe a arbitragem nos conflitos no mar, os mais graves da classe, retardando até há bem pouco o contacto com os tribunais ordinários, provindo talvez desse facto a repugnância dos velhos pescadores em penetrar nas casas grandes, onde se administra a justiça, tendo ainda hoje repulsa por aqueles da colmeia que ali vão dirimir as suas contendas. Como funcionava essa arbitragem? A tradição traz até nós que ela se fazia pela mesma forma que ainda hoje vigora nas posturas, diferenciando-se, portanto, grandemente do que se observa nos velhos usos das outras pequenas comunidades, com a escolha do homem bom para a solução dos seus conflitos. Assim, na comunidade poveira, havia os homens de respeito, que são aqueles velhos pescadores que um passado austero, de probidade profissional, tornou venerandos na classe. Homem de respeito que enche uma casa. Conheci muitos destes homens, figuras másculas venerandas que toda a classe respeitava. Eram 3 destes homens que julgavam as questões, dando a sua sentença, sem memória de um desacato. Quando o conflito surgia no mar entre 2 embarcações, mal estas abicavam à praia, os mestres procuravam, cada um e à sua escolha, o seu árbitro a quem contava os factos passados, nomeando depois os 2 um terceiro, constituindo assim o tribunal. Reunidos os 3 homens de respeito da classe, chamavam os 2 mestres, a quem ouviam em conjunto, dando-lhes bons conselhos e procurando harmonizá-los, o que na maioria dos casos conseguiam, saindo da reunião todos amigos. Mas se não era possível chegar-se a esse acordo, por divergência de direitos a que cada um se julgava dentro do ato praticado, ouviam então os homens das 2 companhias e ainda tripulantes de outros barcos dados como testemunhas. Os homens de respeito interrogavam, discutiam com eles, para assim melhor saberem de que lado estava a razão. António Santos Graça, o Poveiro, Usos, Costumes, Tradições, Lendas, 1932. Reza a história que em 2001 o farol de Regufe, tendo sido desativado, tinha uma ordem superior a ditar a sua deslocalização para outro ponto, por já não ser ali necessário. Ao ter-se tornado símbolo do bairro, contou com o apoio da população em defesa da sua manutenção. O que acabou por acontecer? Oportunidade para escutar mais um pedaço de história do bairro, que é afinal história da cidade e do próprio país. Sobre o farol, dizer-lhe também que se calhar não sabe que isto é um desenho do Gustavo Eiffel, o que desenhou a Torre Eiffel. O Gustavo Eiffel reza a história, não tenho provas disso, mas reza a história e historiadores tentaram procurar e chegaram a essa conclusão. Reza a história que o Gustavo Eiffel tinha um discípulo que era aqui de Barcelos, a trabalhar com ele no seu escritório. E todos os anos vinha a férias a Portugal e a banhos à Póvoa. Porque a água da Póvoa tem propriedades medicinais para as costas, para a coluna. Imagino eu que eles a trabalhar naqueles estiradores de arquitetura sofressem imenso das costas. Portanto, daí bater certo a história de ele procurar um sítio. Na Póvoa era conhecida
no século passado e antes disso, por ter os banhos terapêuticos e a própria água do mar tem muito limo, que é as algas, e tem propriedades curativas para os ossos e para as costas. Daí que bate certo. Depois passou-se muito tempo e ele deixou um esboço de um farol na gaveta enquanto estava cá, ia desenhando umas coisas, não é? Via a praia, imaginou ele que poderia haver um farol aqui e deixou esse desenho. Pronto, o discípulo voltou para cá para exercer aqui em Portugal. Anos depois, coincidência, houve a necessidade de implantar um farol aqui e acho que o discípulo apresentou o projeto. Pronto, e as coisas, coincidências, não é? Eu calculo que estando aqui o mar chegava aqui. O mar chegava muito perto, aqui à Estrada Nacional, que estamos a 30 metros. Né? Depois o mar foi recuando, houve a construção e é isso. E também houve aquela história, queriam tirar aqui o farol e foi as pessoas que fizeram uma... Exatamente. A única coisa que saiu do farol foi a lanterna de cima, o foco, que está no Museu na Marinha, na base do Alfeite. A Câmara depois fez um protocolo com a Marinha que zelava pelo farol, fazia a sua recuperação estrutural, a sua pintura de X em X anos, e a Marinha deixou o farol por 50 ou 100 anos ao cargo da Câmara. E a Câmara passou para o Regufe este espaço, porque isto é um espaço da Marinha e da Câmara, e que o Regufe está a zelar por ele neste momento. E lá em baixo temos a Casa do Faroleiro, que também tem uma história curiosa. Flávio aqui Flávio Gonçalves, que era foi um historiador português muito conhecido, um poveiro, que tem nome de escola aqui na Póvoa e nome de rua. Flávio Gonçalves é uma escola, uma C+S, e é uma rua importante da Póvoa também. Portanto, era filho de um faroleiro, porque antes o faroleiro vivia ao lado do farol, tinha que ligá-lo manualmente, na altura que ainda era a petróleo, etc, etc. Depois foi eletrificado. Durante os anos, o farol já tem 140 anos, não é? Durante os anos as coisas foram evoluindo. Hoje em dia ele fica aceso à noite, mas apenas aceso. A sua luz já não tem potência nem alcance para o mar. Na altura que tinha o farol principal, a sua alcance era de 20 e tal milhas marítimas, em bom tempo, e lá de cima consegue-se ver a Póvoa toda, os barcos entrando na barra, é uma coisa fantástica. Para nós é espetacular termos um monumento centenário e património nacional ser o nosso símbolo e estar aqui inserido no espaço da sede. É uma coisa brutal. Nem todos os clubes, ou muito poucos, podem se orgulhar desse facto. Não? O Grupo Recreativo de Regufe está constituído como associação juvenil, algo que lhe permitiu alavancar uma série de projetos relacionados com a juventude. A integração no programa Erasmus+, por exemplo, deu a possibilidade de alargar os horizontes além fronteiras. Além da parte desportiva, na parte cultural e além do São Pedro oferece muita atividade, desde formações de guitarra, cursos de fotografia, que temos durante o ano 2 ou 3 cursos, de guitarra é o ano completo, o ano letivo. Temos depois também o projeto Erasmus+, que é realmente a menina dos meus olhos, que a gente converteu a associação em 2016 para uma associação juvenil. Temos tido formações fantásticas no estrangeiro. E para os jovens são oportunidades únicas, porque as formações são sempre faladas em inglês, ajudam-os a comunicar numa língua diferente, aprendem imenso sobre a cultura, a gastronomia de outros países e realidades diferentes em termos tecnológicos, uns mais avançados, outros mais atrasados em relação a Portugal. Podemos ver claramente essas diferenças. Fizemos já dezenas de batismos de voo, porque eles nunca tinham sequer andado de avião, e, portanto, tem sido uma experiência muito enriquecedora trabalhar na parte do Erasmus+, Juventude em Ação. Para nós é um privilégio, e na Póvoa somos a única associação que faz isto há muitos anos, e iremos continuar. Se aparecer mais alguém será bem-vindo, com certeza, porque aqui não há concorrência, quanto mais melhor. A ideia é dar oportunidade a que cada vez mais jovens possam usufruir destas mesmas oportunidades que são únicas e imperdíveis. Além da presidência do clube, Sérgio Ferraz é ainda membro da Confraria dos Sabores Poveiros, entidade que, segundo nota no site da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, envolve o compromisso pela parte dos seus integrantes da defesa e preservação dos pratos tradicionais da Póvoa de Varzim, a pescada à poveira e a rabanada à poveira. Foi dele, aliás, a sugestão do local onde degustar a rabanada,
e que constará da galeria fotográfica associada a este episódio, a ser publicada nos próximos dias em tomadeira.substack.com e na página de Instagram em Tomadeira Podcast. Nas singularidades da Póvoa de Varzim, contam-se ainda as siglas poveiras, uma forma de escrita primitiva utilizada pela classe pescatória, uma forma de comunicação visual dominada pela comunidade, mas desconhecida fora dela, ou o sistema matriarcal, que fazia com que todo o proveito financeiro da pesca fosse entregue às mulheres, cabendo a elas a sua gestão, e a herança, que privilegia o filho mais novo, em detrimento dos irmãos mais velhos. Dentro do Museu do Farol de Regufe, espaço sob a gestão do grupo recreativo, é possível observar os trajes das tricanas, a história do grande naufrágio, conhecer o mapa dos faróis de Portugal ou as medalhas de mérito de figuras da cidade ligadas ao mar. Voltamos a Sérgio Ferraz, antes de encerrar-se o programa com um dos temas presentes nos 3 CDs já lançados pelo Regufe, que integra o seu património discográfico. E isto era para ser só sobre o Interfreguesias da Póvoa de Varzim. Mas nunca é só futebol. Porque eu fico contente quando nos vêm visitar, porque eu gosto... É sempre uma oportunidade de mostrar a quem não conhece a realidade aqui da Póvoa e sobretudo aqui do Regufe, claro, que os outros bairros terão certamente as suas histórias também, não discuto isso. A nossa é muito especial, isso eu tenho a certeza, porque esta ligação ao farol, a ligação à comunidade, a importância que o farol teve no desenvolvimento depois da cidade da Póvoa, em torno do crescimento pescatório e tudo mais, foi muito grande, porque a segurança que deu aos pescadores depois foi enorme, que não tinham na altura, porque para guiarem-se, para entrar na barra, era sempre um caos. E a partir de que teve o farol alinhado com o tal farol da Igreja da Lapa, as coisas melhoraram muito. Há um caminho ali de dezenas de metros que eles podem percorrer em segurança que chegam a Bom Porto. Portanto, isso tudo... ter uma associação que tem esta carga histórica, este poder estar ligado a isto, nem todos podem orgulhar disto. É muito nosso.